Olá pessoal, aqui é o Anderson Fernandes da Taxus Contabilidade. Nesse vídeo eu quero falar sobre a questão das incidências tributárias para produtores digitais. Alguns produtores ainda têm dificuldade de entender sobre a questão da incidência em cascata dos impostos, achando, por exemplo, que há alguma coisa de errado, uma vez que eles pagam o imposto sobre o valor total da nota, mas na verdade eles não recebem o valor total da nota. Quem acaba pagando mais imposto também é o afiliado e quem paga também é o próprio Hotmart sobre o valor dos rendimentos. Então, há uma certa injustiça sobre o pagamento do imposto sobre o valor total da nota. Bem, isso não é diferente de outros mercados, eu já até falei sobre isso no outro vídeo, e isso aconteceu sempre dentro do mercado brasileiro. Então, você tem, por exemplo, lá um produtor de gado, ele vende o gado ali para o frigorífico, então na hora que ele vende, ele paga o imposto sobre aquele valor. Depois o frigorífico paga o imposto para vender para um atacadista ou diretamente para o varejista. E o varejista paga o imposto ao vender para o consumidor. E às vezes não é nem o consumidor final, às vezes ele vende para um restaurante. E o restaurante paga o imposto quando recebe do consumidor final. Então, o imposto é em cascata e por causa disso a nossa carga tributária é altíssima no Brasil. E o que acontece é que nós não temos muito o que fazer. Apesar que tem algumas opções, então eu vou falar especificamente para você entender que apesar de você pagar muito imposto, achar que realmente está um valor muito alto, mas que opções que você teria em relação a enquadrar a sua empresa? Então, sobre a questão das opções tributárias, nós temos 3 opções diferentes. A primeira delas, o Simples Nacional. Eu estou excetuando aqui o MEI, tá? Eu já estou partindo aqui para um produtor que já tem um faturamento maior e precisa abrir de fato uma empresa no regime do Simples Nacional. O lucro presumido, que é a opção que vem em seguida, e depois tem a possibilidade também do lucro real. Então, empresas do Simples Nacional são empresas que podem faturar até 3 milhões e 600 mil reais por ano, nesse momento que eu estou gravando o vídeo, pode ser que isso mude no futuro. Lucro presumido, você tem aí 48 milhões de faturamento por ano, e no lucro real não há limite de faturamento. Qualquer empresa, desde o menor valor ao maior valor, pode se enquadrar como lucro presumido. Desculpa, como lucro real. Então, aqui está um quadro bem simplificado para que você possa entender as incidências referentes a cada uma delas. Então, por exemplo, no caso do Simples Nacional, você tem ali o imposto federal de 6% até 17,42%, que vai ser calculado em cima do valor acumulado dos seus impostos, tá? Desculpa, do seu faturamento. Então, os últimos 12 meses de faturamento vai acumulando o faturamento e vai sendo a incidência do seu imposto. Então, essa tabela está disponível na internet. É só para você saber que tem essa incidência aqui. Já no lucro presumido, o imposto federal seria de 11,33%. Só que o lucro presumido paga outras coisas também. Então, apesar que na média aqui ele pagaria menos de imposto federal, mas ele pagaria outras coisas também. Esses 11,33 está incluso o PIS, o COFINS, o IRPJ e a CSLL. Eu coloquei os 4 tributos principais, considerando que existe uma regra que ele pode até pagar um pouco mais de imposto, dependendo do faturamento que ele tiver, tá bom? Mas, na média, no imposto federal seria 11,33%, a grande maioria se enquadraria dentro desse quesito aqui. E o ISS, que poderia ser de 2%, 5%, depende do município que você está, você teria que pagar esse ISS. Já haveria incidência de INSS de 20% sobre os valores pagos aos sócios e haveria também a incidência do lucro já estaria garantida dentro dos 11,33, tá bom? Então, só para você entender, lucro presumido pagaria os 11,33 mais o ISS, depois pagaria também sobre o valor de remuneração de prolabore, não lucro, ele pagaria 20% e o lucro seria isento de imposto de renda. A mesma coisa se aplica lá ao Simples Nacional, que teria a isenção também sobre o lucro, porque já estaria, na verdade, incluso dentro do valor aqui pago do regime federal, tá bom? No lucro real, você teria uma tributação de 9,25%, mas ela tem um regime diferenciado, que nós chamamos de regime não cumulativo. Então, por exemplo, de modo prático no lucro real, para uma empresa infoprodutora, o que ela teria com esse regime? Todo o valor das comissões pagas a outras pessoas jurídicas afiliadas, ele pegaria esse valor e ele tomaria como crédito. Então, os 9,25 ele pagaria somente sobre o valor da diferença dos dois. Então, os gastos que ele tem relativo à execução da atividade, desde que esses gastos eles possam ser de fato computados, existe uma lista de gastos que você pode utilizar para execução, para tomada de crédito, tá? Então,
tem todo um trabalho contábil bem minucioso por trás de uma empresa de lucro real. Nós aqui na nossa empresa não temos nenhum cliente que é lucro real. E, sinceramente falando, eu diria que seria muito difícil nós termos aí um cliente que seja lucro real, por conta, primeiro que a contabilidade custaria muito mais alto para ele, segundo que os riscos seriam muito maiores do que seria nos outros regimes, e também pelo fato de que o mercado ainda precisaria ter produtores assim mas bem corretos mesmo em relação a toda a questão de documentação para que não venha ter problema estando no lucro real. Além disso, também haveria o INSS e teria o imposto sobre o lucro, tá? Então, além de você pagar o valor do imposto federal, você teria que pagar sobre o lucro. Depois de todas as despesas apuradas, você pagaria 24% de lucro, que seria justamente o IRPJ, 15% e 9% a CSLL. E você teria um imposto adicional de IR que também incide no caso do lucro presumido, quando o seu lucro ultrapassa o valor de 20 mil por mês. Você paga mais 10% sobre esse valor que ultrapassar os 20 mil. Então, dito de modo clássico, para que vocês possam entender, vamos imaginar que você faturou 1 milhão e você lucrou 20%. Então, você lucrou 200 mil. Você passou 180 mil naquele mês sobre o valor que teria isenção. Então, você teria que pagar então esses 180 mil mais 10% de imposto. É muito imposto? É, muito imposto. Mas não sou eu que faço as regras. Eu estou aqui apenas dando para você uma pincelada do que você tem de opção. Agora, puxa, você ainda está em dúvida se vale a pena para você ou não se enquadrar num outro tipo de regime que não seja o Simples Nacional? Pois bem, o que você pode fazer é solicitar um estudo tributário para o seu negócio e isso vai ajudar você a entender melhor. Então, nós estamos à disposição se acaso você precisar de ajuda nesse sentido, tá bom? Aqui, para não estender o vídeo, é apenas para te dar uma noção muito básica sobre tudo isso, mas, obviamente, existe uma série de particularidades que teria que estudar caso a caso. Na grande maioria esmagadora das vezes, seria Simples Nacional a melhor alternativa, tá bom? Até pela simplificação, pela não incidência de outros percentuais, então seria o Simples Nacional. Mas é importante que você saiba que existem outras opções e que você pode, de repente, aproveitar essas outras opções dependendo do tamanho que a sua empresa está, dependendo do volume de vendas que vocês têm e dependendo de todo o controle que vocês têm contábil de tudo isso, tá bom? Quero dizer para você que nós estamos à disposição. Se você tiver alguma dúvida, pode mandar essa dúvida para nós. Será um prazer poder te ajudar. Um grande abraço e até a próxima.